Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Otávio. Eu sou associado representativo do Clube de Rotaract de Maceió Farol. Sou presidente na atual gestão. E nós hoje estamos dando início a uma série de palestras, um projeto de palestras do nosso clube, e que a gente pretende realizar palestras com os associados para desenvolverem suas habilidades de comunicação, apresentação. A gente pretende que eles apresentem algumas palestras e também teremos convidados. E a ideia é que traga temas de interesse público, interesse nosso também, para poder desenvolver o debate e ter discussões. Eu quero também inicialmente agradecer a representação distrital na pessoa da RDR Jéssica, que nos deu todo o suporte aqui para a gente poder realizar essa live hoje com a palestra do nosso companheiro Everton. E que está até oferecendo o canal do distrito aqui para a gente poder fazer essa apresentação online nesse meio aqui e entrar em contato com todos vocês. Bom, eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o nosso companheiro Everton. Ele é associado representativo do nosso clube. Na atual gestão, ele é vice-presidente. Ele é governador assistente do Distrito 4391. Ele, profissionalmente, é professor de História, especialista em Arte, Educação e Sociedade, membro da Associação Brasileira de História das Religiões, ABHR, membro fundador do Grupo de Estudos Teosóficos de Maceió, maçom, membro da ARLS Amor da Pátria, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, Alagoas. E ele vai tratar para a gente a respeito do tema maçonaria, um caminho de virtudes. Seja bem-vindo, companheiro Everton. Eu agradeço sua disponibilidade para fazer essa apresentação importante para a gente aqui. O motivador para essa temática de ser a nossa primeira palestra foi a proximidade com o Dia do Maçom, que se passou agora dia 8 de agosto. Então eu passo a palavra ao companheiro Everton, reiterando os agradecimentos e desejo uma excelente palestra. E só mais um detalhe, quando ele concluir a apresentação, a gente vai ter um breve espaço para perguntas. Então, as pessoas que tiverem interesse em mandar pergunta, comentem aí no vídeo, para a gente poder ler aqui e fazer essa interação positiva de aprendizado aqui com a gente. Tá com a palavra, companheiro. Boa noite a todos e a todas. É um motivo de satisfação estar aqui neste momento para poder falar de um assunto que causa um tanto que curiosidade. Primeiramente, meu nome é Everton Melo, associado representativo do Rotaract de Maceió, e as apresentações o companheiro Luiz já fez. É um tema, como eu disse inicialmente, que causa um tanto que curiosidade. Ao longo da história, a maçonaria sempre causou essa curiosidade pelas suas características discretas, não secreta. Né? Se secreta fosse, não estaríamos dela aqui tratando. Mas ela tem características discretas. Desta feita, causa-se um tanto que um ar de curiosidade sobre o que faz, sobre os seus objetivos. Como podemos ver, o título da palestra é Maçonaria, um caminho de virtudes. Não vamos tratar de forma profunda da historiografia da maçonaria, das características simbólicas da maçonaria, visto que ela é uma sociedade que passa os seus conhecimentos através dos símbolos. A gente vai tratar um pouquinho disso, mas não iremos se aprofundar. Vamos tratar das virtudes. As virtudes de um maçom. E ele aprende essas virtudes, tem contato com esse caminho através da simbologia maçônica. Então, é disso que vamos tratar. Eu peço ao nosso moderador que passe, por favor, para o próximo slide. Então, o primeiro passo é a gente definir o que é maçonaria.
Tudo começa através das definições. É claro que as definições não são quadrados limitadores, mas é o pressuposto para o início, tá? O início da reflexão. E vamos começar a nossa reflexão sobre a maçonaria, um caminho de virtudes, através do conceito. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Tem como objetivo a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. A maçonaria entende que virtude é a força de fazer o bem em seu mais amplo sentido. É o cumprimento de nossos deveres para com a sociedade e para com a nossa família, sem interesse pessoal. Ok, então definimos, aí, em poucas palavras, o que seria a maçonaria. Agora, como ela faz? Desde quando ela faz? Que caminho ela faz para que o maçom possa ser um progressista, possa investigar a verdade, possa trilhar um caminho de virtudes? Aí é o que nós iremos tratar a partir de agora. Próximo slide, por gentileza. A maçonaria moderna organizou-se em Londres em 1717, sob o nome de Grande Loja de Londres, reunião de 4 lojas londrinas. Mais tarde, surgiria a Grande Loja Unida da Inglaterra. Aí nós temos um marco, o início. Como esse pequeno texto diz, reunião de 4 lojas londrinas. Antes do surgimento da Grande Loja de Londres, já ocorriam reuniões maçônicas, mas é através da reunião, da junção dessas 4 lojas londrinas que temos então o início da maçonaria moderna. Mas Everton, se já existia trabalhos, reuniões maçônicas antes da Grande Loja de Londres, desde quando existe então maçonaria? Essa é uma questão até um pouco polêmica para a própria maçonaria. A maçonaria ainda carece de estudos historiográficos que apontem com uma precisão histórica maior. Isso é referente a um período de perseguição que a maçonaria sofreu, a perda de documentações ao longo do tempo, a falta de uma preservação documental da própria maçonaria. São diversos fatores que dificultam o trabalho de historiadores e pesquisadores para determinar o que seria a gênese da maçonaria. Mas os tratados mais aceitos, as pesquisas mais aceitas, apontam sua origem no trabalho dos construtores medievais, os chamados pedreiros livres. É tanto que a palavra maçom vem do francês, que significa pedreiro, aquele que constrói. Esses pedreiros, esses construtores medievais, reuniam-se nas chamadas guildas, que seriam então uma espécie de sindicato. Essas guildas, esses alojamentos, aí vem o nome de loja, reunia especialistas em determinadas áreas. Então existiam diversas guildas para os mais diversos segmentos. E a guilda dos pedreiros livres, dos pedreiros, daria então origem, mais tarde,
a maçonaria. Então, a maçonaria seria uma instituição que teria a sua origem mais remota com os pedreiros, os construtores medievais. Tratar dessa transformação, desse processo de origem, é um tanto que complexo e demorado. Não é nossa intenção aqui fazer esse levantamento historiográfico. A nossa intenção é compartilhar um pouco e desmistificar, compartilhar um pouco do que é a maçonaria e desmistificar algumas ideias veladas até hoje na nossa sociedade. Nós temos, enquanto ser humano, a característica de duvidar ou estranhar aquilo que não conhecemos ou aquilo que duvidamos. Como a maçonaria é uma instituição discreta, é natural que alguns possam duvidar dos seus objetivos progressistas, que possam criar teorias. E com o advento e a popularização de informações falsas na internet, não só sobre maçonaria, mas sobre diversos assuntos, isso se potencializa. Então, a nossa ideia é demonstrar que a maçonaria, como nós apresentamos no início dessa transmissão, é uma instituição progressista. E como diz o subtítulo dessa palestra, Um Caminho de Virtudes, todo o trabalho maçônico, todo esse trabalho da maçonaria é para que o maçom, aquele que faz parte da maçonaria, possa ser um ser humano mais polido. E ela faz isso através da filosofia, ciência, que são tratados dentro de suas sessões. O conhecimento maçônico vem através dos símbolos, através de conhecimentos antigos, conhecimentos esses das civilizações que representaram o alvorecer da humanidade. Ou seja, ela surge lá no período medieval com as guildas dos pedreiros, como citamos agora há pouco. Ao passar do tempo, ela vai agregando dentro do seu sistema filosófico conhecimento de civilizações como a civilização grega, os hebreus, os egípcios, os babilônicos. Esse corpo de conhecimento, esse corpo de estudos, possibilita que o maçom tenha ferramentas para se polir enquanto ser humano. Quando eu falo se polir, é que esse conhecimento que é trabalhado dentro da maçonaria dá ao maçom a capacidade de caminhar em um caminho de virtudes. Por gentileza, poderíamos voltar para o primeiro slide, quer dizer, o segundo slide. Tá. Nós vemos aí uma imagem de um autopolimento. Né? Essa imagem é muito interessante para a nossa análise. Dentro da maçonaria, não existe a ideia de forçar alguém a alguma coisa. O maçom não é forçado a nada. É dado a ele as ferramentas, através de todo esse conhecimento filosófico que nós já citamos, de
polimento, ou seja, de autoconhecimento, autotransformação. Afinal, a virtude para a maçonaria é a força de fazer o bem, no seu mais amplo sentido. Então, o maçom, através desse cabedal de conhecimento passado, através das sessões maçônicas, ele vai ter a capacidade de se autotransformar, sendo então um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, criando então o bem a todos os seres. Então a maçonaria, quando nós falamos que ela é progressista, é porque ela luta pela liberdade dos seres. E o maçom, caminhando esse caminho de virtudes, será um ser humano atento a garantir a liberdade do pensar, a liberdade de todos os indivíduos. Então, o caminho de um maçom é um caminho para se trabalhar a virtude, de se trabalhar todo um conjunto de conhecimentos que vai proporcionar uma mudança. Então, o Everton maçom deve ser diferente do Everton antes de ser maçom. A ideia é que a maçonaria possa proporcionar ao maçom as ferramentas de polidez, para que ele possa se polir, para que ele possa ser um disseminador do bem, da fraternidade entre todos os seres. Nós já vamos aí para 20 minutos, 19 minutos, 20 minutos de comunicação. Tá? O nosso tempo é em 30 minutos. Eu sei que esse tema é um tema que causa muita curiosidade. 1 hora, na verdade, é pouco. Eu poderia passar aqui horas falando sobre maçonaria, sobre diversos aspectos da maçonaria, a sua história, o seu simbolismo, a sua tradição. Mas eu quero deixar agora esse momento para que a gente possa ouvir quem está nos acompanhando para responder algumas perguntas, algumas dúvidas, tá? E temos uma primeira aqui que eu estou visualizando aqui no chat. Eu já agradeço a participação do Isaías Oiticica. Qual a importância da retidão de caráter no simbolismo da maçonaria? Quais símbolos expressam esse ensinamento? O conhecimento maçônico ele é passado de diversas formas. A forma mais importante, mais marcante é o simbolismo. Tá? Então, são diversos símbolos que encontramos na maçonaria. E esses símbolos, eles são apresentados de forma gradativa. Tá? Então, na maçonaria existem graus em que o maçom vai percorrendo. Cada grau, um novo conhecimento, a cada novo conhecimento, um conjunto de símbolos próprios daquele grau. Na maçonaria simbólica, dividimos em aprendiz, companheiro e mestre, os 3 primeiros graus. Nesses graus são trabalhados diversos símbolos que remontam ao fazer de um pedreiro, ou seja, o esquadro, o compasso, a régua, o prumo. E a retidão de caráter é trabalhado desde o início, desde o maçom aprendiz.
Afinal, como dizíamos no início dessa transmissão, a maçonaria pretende criar a oportunidade do maçom de trilhar um caminho virtuoso. E para trilhar um caminho virtuoso de virtudes, é necessário, sem sombra de dúvida, a retidão de caráter. Espero ter respondido a pergunta do Isaías, agradecer mais uma vez a participação. Tá? Para mim aqui não aparece mais nenhuma pergunta. Tá? Eu vou usar agora alguns minutos que nos resta para tecer algumas outras considerações. Uma pergunta comumente feita é se a maçonaria é religião. Não é religião, tá? Ela carrega no seu escopo filosófico ideias religiosas, tá? Conceitos, mas ela não se define como religião. Ela não tem um livro dogmático, ela não tem um líder no sentido de figura religiosa. Tá? Ela tem o seu líder, como qualquer instituição que tenha um mínimo de organização precisa. Mas ela não tem uma figura mística, mítica, a qual deva os seus membros se render. Não tem. Como eu disse, ela não tem um livro dogmático. Então, esquecemos a ideia de religião. É tanto que dela pode fazer parte qualquer homem que seja de bom costume, de valores e que seja de qualquer religião. Tá? Essa é uma pergunta comumente feita sobre a maçonaria. Tá? Passo a palavra agora ao nosso presidente, Luiz Otávio, já agradecendo por esse momento. Tá? Nós estamos tentando seguir à risca aí o tempo que foi proposto. Estamos aqui, pelo menos no meu relógio aqui, são 19h26. Deixo para que ele teça alguns comentários também, possível pergunta. Companheiro, eu agradeço bastante assim a palestra, muito legal, muito legal. Espero que as pessoas assistam e tenha a repercussão cabível assim para essa palestra, para esse tema. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer e eu não pedi para entrar agora para poder acelerar sua palavra não, foi para poder fazer uma pergunta. Que eu quero ver qual é o seu entendimento a respeito dos paralelos do aspecto moral que o Rotary, que o Rotaract e que a maçonaria têm em comum. Quais são as pontes que você observa no aspecto do desenvolvimento do caráter dos seus membros nessas três instituições? O Rotary, para aquele que não conhece também, é um clube de serviço que reúne profissionais das mais diversas áreas para fazer o bem. Mas, Everton, de que forma fazer o bem? Levando mudanças duradouras às comunidades. Um exemplo é um projeto idealizado pelo Rotary Clube de Maceió Farol, que é o Agrofloresta, que pretende plantar em torno de 60 hectares, auxiliando assentamentos rurais aqui em 4 municípios do estado de Alagoas, levando transformações duradouras, tá? Dando a oportunidade dessas comunidades serem autossuficientes, levando transformação social. Esse é um exemplo. Outro exemplo é a campanha Polio Plus. O Rotary foi a grande instituição responsável pela luta contra a polio em todo o mundo. Ou seja,
os rotarianos se juntam, se organizam, trocam informações para levarem transformações. E para que eles possam levar transformações, é necessário, é fundamental que eles estejam unidos, que falem uma só voz, que se organizem, que tenham um companheirismo ocorrendo entre eles. Então, o Rotary faz isso, sobretudo, utilizando o que nós chamamos de prova quádrupla. A prova quádrupla é um código a qual o rotariano seguia, a qual os clubes utilizam para se organizar. É uma ideia de moral, é uma ideia de ética sobre essa prova. Já a maçonaria leva a transformação ao mundo, polindo homens que vão ser cidadãos, que vão ser indivíduos muito mais conscientes, muito mais, como eu poderia dizer, fraternos com o seu próximo. O maçom, ele tem as ferramentas dadas pela maçonaria para ser um buscador da verdade. E um buscador da verdade se comporta de forma tal a levar também transformações. Então, nós temos aí instituições distintas que levam transformações ao mundo de formas distintas, mas levam transformações. Isso é o que é importante frisar. Seja o Rotary, o Rotaract, a maçonaria, são instituições que transformam, seja o indivíduo ou as comunidades. Tá bem. Você tem ainda desejo de fazer algumas considerações finais para poder concluir? Porque eu observei aqui não tinha nenhuma pergunta a mais, né? Além daquela. A não ser que alguma outra pessoa queira fazer mais uma pergunta aí, se tiver disponibilidade. Primeiro, quero agradecer novamente pela oportunidade do Rotaract Clube de Maceió, pelo apoio do distrito, tá? Na pessoa da RDR, representante distrital de Rotaract, Jéssica Rocha, dizer que me sinto extremamente honrado pelo convite. Volto a frisar que essa rápida transmissão não pretende ser um tratado sobre maçonaria, não é isso. A nossa ideia é compartilhar um pouco de conhecimento, desmistificar algumas ideias e demonstrar a importância dessa instituição. Tá? E que as pessoas que tenham curiosidade sobre o tema, possam buscar em canais confiáveis, tá? Nós temos o site do Grande Oriente do Brasil, tá? Que contém algumas informações sobre a historiografia da maçonaria, tá? Nós temos alguns canais confiáveis no YouTube sobre também a maçonaria. Em suma, é possível encontrar informações com o mínimo de responsabilidade. E é isso. Mais uma vez agradecer, desejar muita paz, muita luz a todos que permaneceram conosco nessa transmissão e agradecer ao Rotaract Clube de Maceió pela essa rica oportunidade. Peço desculpas aí que minha internet não está nos melhores dias. Tive 2 probleminhas aqui técnicos. Teve um momento aí que o slide deu uma apagada e agora minha internet caiu de novo, mas já voltou. Enfim, companheiro Everton, nós do Rotaract Clube, eu na condição de presidente agradeço mesmo sua disponibilidade para poder ser o pioneiro nesse ciclo de palestras que a gente vai apresentar.
Virão novas, futuras, apresentadas pelos associados, como eu já disse, e apresentadas também por convidados, pessoas especiais que tratem de temas relevantes de nosso interesse, que a gente quer dar visibilidade a temas importantes. Então, virão surpresas aí com temáticas legais. Enfim, eu quero reiterar meu agradecimento à representação distrital por esse suporte para a gente poder fazer essa apresentação. Foi bem importante mesmo. E agradecer a todos que puderam assistir, fazer perguntas, estar aqui presente, isso é muito positivo. E o vídeo vai permanecer no YouTube do clube. Pode ser que não entre hoje, mas nos próximos dias vai entrar, está lá disponível. Então, quem quiser colocar a pergunta lá e a gente vê uma maneira de encaminhar para o Everton, para se for o caso, ele também poder mandar uma resposta escrita para a gente poder colocar nos comentários do vídeo, tá bem? Agradeço de novo a presença de todos e dou por encerrada essa palestra e aviso aos companheiros aqui do nosso clube que a gente segue para a nossa reunião ordinária aqui daqui a pouquinho. Abraço a todos.